Vamos buscar pão. Mais um dia. Hoje tá frio. Eu tenho que colocar blusa porque o friozinho tá grande lá fora. Que maravilha. Eu estava me lembrando nessa madrugadinha a história do meu amigo Antônio Pereira. O Antônio Pereira foi uma pessoa muito querida. Eu me lembro quando eu cheguei na Igreja Batista, uma das coisas muito bacanas que tinha na Igreja Batista era o coral da igreja, né? E logo eu fui cantar no coral. O Antônio Pereira cantava no baixo. E a igreja, sei lá, o coral, não lembro, eles votaram em mim como regente do coral, certo? Mas eu nunca tinha regido coral. E eu me lembro que a irmã Maria Rosa era nossa organista, então ela chamava soprano, o soprano ia lá, aí ela ensinava o soprano, volta, contraltos, depois vinha tenores, né? Baixos. E no que eu tava lá, e depois vamos juntar todo mundo. Então ela fazia a introdução no órgão e balançava a cabeça e o coral começava a cantar. E aí mas eu havia sido eleito regente. Aí o irmão Antônio Pereira falou: não. Eu falei para ele: rapaz, eu tô com medo, né? Nunca fiz isso. Ele falou: não, não é simples, você vai lá e faz isso, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu falei: é. E aí então, quando terminou, que a Maria Rosa ensinou o baixo, eu fui para frente, depois daquela aula do meu primeiro professor. E então a Rosa fez a introdução e eu, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E ali então eu iniciava a minha caminhada como regente de coral. E quantas coisas aconteceram ao longo da minha vida depois daquele impulso daquele irmão. Mas o irmão Antônio Pereira, logo chegou um novo pastor na igreja e o pastor ficou sabendo que ele não era casado com a irmã Ana. E aí então ele tirou os dois do coral. Ele tirou os dois do coral, porque eles estavam irregulares, né? E aí depois de um tempo eles se casam e aí eles voltam pro coral alegremente novamente, né? Mas eu me lembro de irmão Antônio Pereira em outros fatos. Um deles foi quando a igreja comprou um órgão eletrônico. E naquele órgão eletrônico só podia tocar a irmã Maria Rosa, os organistas da igreja, né? E aí o órgão pequenininho, um órgão de pedal, um harmônio, foi colocado numa sala. E nós jovens estávamos começando uma banda, um grupo. Então nós fizemos uma proposta para que se vendesse aquele órgão antigo e que se direcionasse aquele dinheiro para a gente comprar uma guitarra, sei lá, comprar instrumentos que a gente queria. Então nós levamos esse assunto para a assembleia da igreja e o assunto chegou para ser discutido. E quando o assunto chegou, o irmão Antônio Pereira se levanta e fala: irmãos, eu sou contra que se venda o órgão, porque o órgão pode ficar numa sala para alguém aprender, né, tal, não precisa vender. Mas nós queríamos que vendesse o órgão a qualquer custo. E a nós, e como nós éramos maioria, né, maioria que vence, ai, maioria. E aí ganhou a proposta de se vender o órgão. E eu me lembro que o pastor olhou então pra gente, e eu falei: ele vai pedir para eu vender o órgão, né? E o pastor olhou e disse: irmãos, eu preciso de uma pessoa para vender esse órgão, pegar o dinheiro e direcionar para a gente poder comprar então os instrumentos que os jovens precisam. E eu quero indicar para que faça essa venda o irmão Antônio Pereira. Ele era o tesoureiro da igreja e ele era contra a venda do órgão, porque ele havia dito que ele não queria que vendesse. O irmão Antônio Pereira se levantou e disse assim: irmãos, eu sou contra a venda do órgão. Mas como a igreja votou para que se venda o órgão, eu vou vender esse órgão pelo melhor preço e vou passar o valor para os jovens. E assim ele fez. E ali ele me ensinava de novo. Me dava uma grande lição. Depois de um tempo, o irmão Antônio Pereira não era mais o tesoureiro, mas ele se torna o irmão da assistência social da igreja. Ele morava perto da igreja. Então a igreja dava um dinheiro e com aquele pouco dinheiro que se dava a ele,
ele comprava cestas básicas. Então qualquer pessoa que viesse pedir qualquer coisa na igreja, a indicação é o seguinte: vai na casa de irmão Antônio Pereira. Irmão Antônio Pereira viveu todos os seus dias assim, servindo, cantando. Eu aprendi muita coisa com o irmão Antônio Pereira e com a irmã Ana Medeiros. Eu regi corais depois, imensos, vim fazer faculdade de música, mas meu primeiro professor foi o irmão Antônio Pereira. Muitas lições eu tiro disso, inclusive quando o irmão Antônio Pereira estava já velhinho, depois de um tempo a irmã Ana faleceu, mas ele continuava ali, trabalhando, doando cestas básicas, fazendo uma parte que ninguém queria fazer, mas o irmão Antônio Pereira estava fazendo ali, servindo as pessoas bem pertinho da igreja. Que Deus nos dê Antônios Pereiras, irmãs Anas, que nos ensine que mesmo sendo contrário às propostas, mas para o bem dos outros, eles possam se motivar e possam ajudar. Que Deus nos dê Antônios Pereiras que mesmo sabendo reger, dizia para mim: vai lá e faz, você vai conseguir, faça desse jeito que vai dar certo, e você é novo, e eu fiz, e muitas coisas deram certo. Muitas reflexões eu tiro, muitas reflexões eu penso, deixe a sua também, e vamos buscar pão.